Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? No livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós fecharemos o capítulo de número 2. Ao longo do ano, eu já realizei alguns casamentos. Só alguns. Com todos eu fiquei muito feliz. Mas confesso que em alguns eu levei sustos. Eu vou explicar. Meses atrás, eu já estava ao altar do casamento, por trás do púlpito, quando a noiva surgiu. De longe, eu tomei um susto. E me perguntei rapidamente, será que eu estou no casamento certo? Não era a pessoa com quem eu conversei ao gabinete. A maquiagem havia transformado a irmã em outra pessoa. Então, se você vai casar nos próximos meses, tenha misericórdia de mim. Me ajude. Pior do que levar um susto, com o que às vezes acontecem com as noivas, é levar um susto com aquilo que estão fazendo com a noiva do Cordeiro, irmãos. Algumas pessoas tentando tornar a igreja mais bela e atraente, às vezes passam dos limites e terminam desfigurando a igreja do Senhor. O pastor Mark Dever, em um livro que sugeri no nosso boletim, destaca que há 3 modelos de igreja que estão em alta nos nossos dias. São eles: liberal, sensível aos interessados e tradicional. Embora usem ferramentas diferentes, ele explica, todos eles, influenciados pelo mundo pragmático, definem o sucesso através da resposta das pessoas e por meio da relevância pública de suas igrejas. Contudo, irmãos, quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que o tamanho daquilo que vemos com os olhos nem sempre é um bom indicador do que agrada os olhos de Deus. Vou usar um exemplo. Vocês se lembram da escolha de Davi? Samuel foi à casa de Jessé e se encantou com o irmão mais velho de Davi. Certamente estou diante do ungido de Deus. O Senhor falou ao coração do profeta Samuel: o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Sucesso aos olhos de Deus é muito mais interno do que externo. Não pode e não deve ser medido por números ou programas de igreja. Se eu posso usar uma palavra bíblica para definir sucesso aos olhos de Deus, é esta: fidelidade. É o que precisamos, IPBE. Não precisamos tanto de maquiagem mundana para crescer ou atrair pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus e da fidelidade à palavra do Senhor. E isto é justamente o que encontramos neste pequeno relato que vamos estudar nesta tarde. Atos, capítulo de número 2, verso 42. Nós vamos do 42 ao 47.
O texto nos diz, eles, os 120 de Atos 1 e os 3.000 recém-convertidos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por esta tarde e pela rica oportunidade que tenho de outra vez expor a Tua palavra. Para tanto, ó Deus, eu careço da assistência, da ajuda do Teu Espírito Santo. Os meus irmãos também precisam de ajuda. Dá que o Teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações, movendo-nos a uma igreja saudável e espiritual para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Ao longo de Atos, nós vamos encontrar vários relatos ou resumos do estado e do crescimento da igreja. Vez por outra, Lucas para e nos dá um relatório. Este é um deles. Na verdade, é o primeiro relatório de Lucas sobre a igreja que nasceu em Atos. Depois de nos falar com suas próprias palavras o que aconteceu no Pentecostes, e depois de nos explicar o episódio através do sermão poderoso de Pedro, Lucas agora nos fala ou nos mostra os efeitos do Pentecostes. Quando desceu sobre os 120 em Jerusalém, o Espírito Santo fez nascer a primeira igreja dos últimos dias. Não a primeira igreja da história. Tecnicamente ou teologicamente, a primeira igreja nasceu com Abraão. Mas esta é a primeira igreja dos últimos dias, ou da era do Espírito Santo. Quando olhou para ela, ou quando ouviu sobre ela, Lucas nos disse, ou nos diz aqui, que a marca central dela era o Espírito. Aquela igreja que nasceu em Jerusalém era cheia do Espírito Santo de Deus. Isto é o que queremos para a nossa igreja também. Pergunta: como percebemos que a igreja é cheia ou não do Espírito Santo? Não podemos vê-lo entre nós. Os nossos irmãos também não podiam. Mas eles viam, percebiam evidências, marcas, traços distintivos de uma igreja cheia do Espírito. Quais são eles? Ou quais são as evidências de uma igreja cheia do Espírito à luz deste primeiro relato de Atos? Primeiramente, irmãos, Lucas nos diz que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que se dedica à
palavra de Deus. John Stott, comentando este texto, escreve: no dia de Pentecostes, o Espírito abriu uma escola em Jerusalém. Os professores eram os apóstolos, apontados e treinados pelo próprio Cristo. E havia 3.000 novos convertidos no jardim da infância. A pergunta é: como aquela escola, ou igreja/escola, funcionava? Quais eram as características do ensino da igreja? A primeira e mais importante marca que percebo aqui sobre isto, irmãos, é que a palavra de Deus tinha prioridade no meio da igreja. Lucas podia ter começado o relato nos dizendo que a igreja se dedicou à oração. Podia ter nos dito que a igreja se lançou à evangelização. Não é o que ele nos diz. A igreja que nasceu sob o poder do Espírito no dia de Pentecostes se dedicava primeiramente à palavra de Deus. Se dedicava ao que ele chamou de ensino dos apóstolos. A ordem não é arbitrária, é proposital. Ela indica a proeminência da Bíblia no meio da igreja primitiva. Outra marca sobre o estudo dos nossos primeiros irmãos: eles não se dedicaram à palavra. Eles se dedicavam à palavra. O tempo empregado faz toda a diferença. O primeiro sugere uma ação acabada, terminada, que não se repete. O que Lucas usa sugere uma ação contínua. Eles não entraram na escola e se formaram. Eles continuamente se dedicavam ao estudo da palavra. Outra marca: humildade. Eles não aprenderam a Bíblia sozinhos. Eles não disseram: agora que temos o Espírito, não precisamos de mestres humanos. Conhece gente assim? Deus fala comigo, então eu não preciso de professores. Os nossos irmãos estavam cheios do Espírito. No entanto, humildemente, eles se sentavam regularmente aos pés dos apóstolos para ouvir a palavra de Deus. Qual é a lição mais importante, irmãos, que percebo na primeira linha deste verso para a nossa igreja? A palavra merece, deve, terá prioridade, destaque no meio desta igreja. Ela merece ter prioridade no seu estudo pessoal em casa. Mas certamente, e ainda mais importante, no meio do culto reformado, a Bíblia e a pregação dela ganha destaque para a glória de Deus. Por que praticamente destacamos a Bíblia? Porque, por exemplo, no nosso culto é a pregação que ganha mais tempo. Porque nós cremos que a palavra, irmãos, gera vida espiritual nos nossos corações. No início de todas as coisas, Gênesis 1, você encontra por 9 vezes a expressão "e disse Deus", o que sugere, ou o que prova, que Deus trouxe o mundo à existência por meio de sua palavra. Milhares de anos depois, falando sobre a vida espiritual do nosso coração, Deus disse ao profeta Ezequiel, em um vale de ossos secos: profeta, profetize aos ossos secos. Diga-lhes, ouçam a palavra de Deus. Vocês se lembram do que aconteceu? O profeta obedeceu. E enquanto pregava,
o Espírito Santo entrou nos ossos, os trouxe à vida outra vez. E agora já não eram mais ossos secos e mortos. Era um exército grande e poderoso. O que é que eu quero com isso, irmãos? Alguns tentam criar uma igreja na força do braço. Através de bons programas pensados para as pessoas. Outros criam igrejas através de propostas sociais e de uma boa propaganda do que fazem. Ainda outros tentam criar igrejas em torno de líderes carismáticos e bons oradores. Quando Paulo instruiu a Timóteo sobre a igreja de Éfeso, em nenhum momento ele disse: reúna as pessoas mais inteligentes da igreja. Em nenhum lugar das epístolas pastorais você vai encontrar Paulo dizendo: Timóteo, saia pelas ruas e descubra o que as pessoas querem ouvir. Faça uma campanha de marketing. Não. A ordem de Paulo a Timóteo é a mesma de Deus a Ezequiel. Timóteo, pregue a palavra. É por isso que estamos fazendo isso agora e é por isso que pregamos regularmente. Nós cremos no poder criador da palavra de Deus. Precisamos dar prioridade e destaque à palavra, porque é ela, irmãos, e não a natureza, que nos revela Deus de maneira pessoal e salvadora. A natureza é um livro de Deus, mas é a Bíblia que chamamos de livro especial de Deus. O pastor John Piper, escrevendo sobre a importância da pregação da palavra, registra: pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus. Mas muitas delas não fariam este diagnóstico de suas vidas perturbadas. A majestade de Deus é uma cura desconhecida, pois há prescrições muito mais populares no mercado. Contudo, o benefício de qualquer outro remédio será sempre sumário e pouco profundo. A pregação que não contém a grandeza de Deus pode entreter por algum tempo, mas jamais tocará o clamor secreto da alma, que é: mostra-me a tua glória. As pessoas não precisam de mais entretenimento, irmãos. O cinema já faz isso muito bem, por exemplo. Nós não carecemos de mais autoajuda. Já tem demais nas livrarias do shopping. Nós precisamos da ajuda que vem do alto. Nós precisamos da revelação da glória de Deus na face de Cristo. É o que resolve. E é o que desesperadamente você e eu precisamos nesta tarde. Podemos, Renan, receber a palavra, ou por assim dizer, ouvir a palavra, uma vez que pelas nossas palavras pecamos e fomos apartados de Deus? Podemos, irmãos. Somente porque a palavra se encarnou e habitou entre nós. Mais do que isso, ela se entregou por nós na cruz do Calvário, com o propósito de reverter a palavra de maldição que estava sobre nós. E assim nos deu a palavra da salvação para a glória de Deus Pai. Percebam isso. Cristo não morreu apenas para livrá-lo da condenação eterna.
Ele morreu para possibilitar-nos a maior alegria da existência. Conhecer a Deus, vê-lo face a face e adorá-lo para sempre. Logo, uma marca de um cristão cheio do Espírito, ou de uma igreja cheia do Espírito, é o amor pela palavra de Deus. Anti-intelectualismo e plenitude do Espírito são duas coisas incompatíveis. Os nossos irmãos, porque eram cheios do Espírito, não estudaram menos, estudaram mais. Não se afastaram da Bíblia, se aproximaram dela. Se somos cheios do Espírito, vamos amar mais e não menos. Vamos estudar sempre e não de vez em quando. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos dê amor e compromisso com a palavra do nosso Deus. O que é uma igreja cheia do Espírito, irmãos? Segunda evidência que Lucas nos dá no texto: comunhão. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que se dedica à comunhão. Não apenas ao estudo da palavra, mas certamente à prática da palavra. Aquela igreja não era boa apenas de sermão, ela era muito boa de ação. Ela não vivia apenas na teoria da revelação de Deus, ela praticava a comunhão em resposta à revelação de Deus. Um comentarista escreve: o Evangelho não apenas encantou alguns em Jerusalém, ele de fato transformou muitos. E a prova está aqui. Eles não apenas dizem que creem, eles praticam o que creem. O que é comunhão, irmãos? À luz deste texto, Lucas nos oferece uma definição breve no verso 44. E no verso 45 nos coloca diante de uma aplicação. De acordo com ele, isto é comunhão. Os que criam, verso 44, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se você já estudou as línguas bíblicas, você deve se lembrar que o grego do Novo Testamento é chamado de grego koiné, comum, popular. Era a língua da conversação do Império Romano. O Império dominava diversas nações, mas a língua que unia todas era o grego koiné. Quando Lucas nos diz que eles viviam juntos e tinham tudo em comum, ele está nos informando que os nossos irmãos não apenas estudavam juntos, eles de fato andavam juntos, repartiam a vida juntos, se alegravam e choravam juntos. E então ele nos dá um exemplo do que significa comunhão na prática. Não é o único exemplo, mas é um bom exemplo, porque vai muito onde nós não queremos, às vezes, tocar. Verso 45, de acordo com ele, os nossos irmãos, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam, repartiam a cada um conforme a sua necessidade. Você não encontra aqui, escreve o Dr. Augustus Nicodemos,
um voto de pobreza ou uma proibição à riqueza. Não há força externa ordenando a pobreza ou impedindo a riqueza. Há uma força interna. O amor do Evangelho que os alcançou em Cristo os tornou generosos para alcançar os irmãos. É assim que nós vivemos, irmãos. Tem gente dormindo. Estão escutando aí? Um ronco feliz. Meu Deus, que pregação. Nem fiquei desconcertado. Será que nos dedicamos à comunhão de fato, irmãos? Por comunhão eu não estou falando do boa noite ao término do culto, nem tampouco da conversa que temos ao final dos pequenos grupos. Por comunhão eu estou falando do repartir a vida cristã. Você tem com quem fazer isso? Você tem irmãos, amigos, com quem pode repartir tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, respostas e perguntas? Se não tem, por que é que não tem? Vez por outra me deparo com alguém que me diz: pastor, eu tenho dificuldade, ninguém quer ser amigo, ninguém quer ser irmão. Mas eu também percebo que muitas destas pessoas que reclamam nada fazem para construir amizades cristãs. Outras entram e saem do nosso culto, vêm e vão como se estivessem numa loja, apenas com o que receberam. Comunhão não é apenas receber, irmãos. Comunhão é dar. Comunhão não é visitar. Não é encontro casual ou semanal. De acordo com o que encontramos aqui, é viver junto. Quer aprofundar sua vida cristã? Quer torná-la ainda mais saudável, robusta, feliz? Diga não. Diga não à mentalidade dos clientes do mundo gospel. Rompa com o mundo gospel e com a mentalidade de clientes que entram para receber. Assuma um compromisso com a igreja bíblica de dar o que você tem recebido. Encontre pessoas entre nós e resolva viver com elas e por elas da mesma forma como você vive por seus filhos. E então, depois de alguns domingos, quem sabe meses, você não apenas terá conhecidos de culto, você terá irmãos amigos que o desafiam e o ajudam no progresso da fé cristã. Mas e a dimensão, irmãos, material da comunhão bíblica? Vocês viram, os nossos irmãos não apenas teorizaram sobre, eles colocaram a mão no bolso e repartiram o que tinham. É assim que você lida com o seu dinheiro? Ele serve para o bem de outras pessoas? Ele serve para a manutenção desta igreja, para o sustento dos nossos missionários, para a provisão dos nossos irmãos, que talvez não tenham tantos recursos. O que temos em Atos, irmãos, não é uma espécie de comunismo primitivo. Não há força estatal aqui. As pessoas não são forçadas a dar ou impedidas de ter. O que há aqui é transformação
pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Por que é que elas estão colocando diante dos irmãos suas posses e propriedades? Por que é que nós devemos fazer o mesmo? Por um lado, irmãos, não repartimos o que temos porque somos obrigados. O fazemos em gratidão àquele que foi partido no nosso lugar na cruz do Calvário. Diz Paulo aos Coríntios que ele era rico, mas se fez pobre, a fim de nos tornar ricos para a glória eterna de Deus. Mas também não somos impedidos de ter, irmãos. Nós escolhemos não ter demais. Porque Cristo nos é mais valioso do que o ouro desta terra. E porque a nossa missão não é nos tornar grandes e poderosos, é torná-lo conhecido e desejado. Coloque a mão no bolso e reparta o que você tem com esta igreja local e com os irmãos que precisam e estão no campo missionário. Terceira evidência que nós percebemos neste texto, irmãos, de uma igreja que é cheia do Espírito Santo: adoração. A igreja de Atos se dedicava à adoração. Poderia dizer muitas coisas sobre a adoração da igreja, mas vou destacar apenas 2 aspectos dela. O primeiro, a adoração da igreja de Atos era formal e informal. É o que nós percebemos no verso 46. Todos os dias, Lucas escreve, continuavam a reunir-se no pátio do templo, mas também partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Percebam isto. Os nossos irmãos não abandonaram o templo. Eles foram obrigados depois a fazê-lo. Eles não escolheram abandonar o templo. Contudo, eles não viam no templo tudo o que precisavam. Por isso, complementaram o culto formal do templo com reuniões informais nas casas. Ainda assim era adoração. Adoração formal, informal. O outro aspecto da adoração da igreja de Atos, ela era, ao mesmo tempo, irmãos, alegre e reverente. É o que o verso 6 ou 46 destaca na parte B. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Os irmãos haviam tomado conhecimento da morte substitutiva de Cristo por eles na cruz. Haviam acabado de receber o Espírito Santo, irmãos. A consequência, o resultado, o fruto do Espírito, a alegria da salvação. Mas aquela alegria não era frívola, não era irreverente. De acordo com o verso 43, todos que adoravam com alegria também estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Note isso. Os nossos irmãos não se assustaram com os milagres e sinais primeiro. Vieram depois. O temor precede a operação dos milagres. Deus estava no meio deles, irmãos. Eles sabiam disso. Eles sentiam o Espírito Santo no meio da igreja. Não é o que queremos?
participar de cultos alegres e majestosos. Vibrantes, sim, mas poderosos. A propósito, onde é que nós encontramos alegria de verdade? Já tentamos de tudo, e em tantos lugares, desde o Éden. Dinheiro, poder, sexo, construções, de tudo já fizemos. Mas até o presente momento a humanidade continua incompleta e vazia. Por quê? Por que será que Lucas começa o seu primeiro livro falando da alegria de João Batista ainda no ventre de sua mãe, quando esta visitou Maria e tomou conhecimento do nascimento de Jesus? E por que será que o mesmo autor começa o seu segundo volume nos falando da alegria que habitava a adoração da igreja que nasceu em Jerusalém? Eu tenho para mim que ele está nos apontando uma resposta. A resposta não é mais uma viagem. A resposta não é mais recurso no banco. A resposta não é mais sucesso profissional. A resposta é a adoração ou o temor do Senhor. Alegria e temor são termos mutuamente excludentes, Renan. Quem disse? Temor não é medo, irmãos. Medo implica fuga, distância. Temor sugere encontro e aproximação com o Criador. Podemos? Sim. Somente porque Ele se aproximou de nós em Cristo Jesus. Outra vez, Ele não nos salvou apenas da ira eterna de Deus. Ele não nos tirou da masmorra do pecado e depois nos deixou sozinhos nas ruas da cidade, irmãos. Cristo fez mais. Ao tomar o nosso lugar, Ele não apenas assumiu a nossa condenação, Ele também nos deu o status que tinha. Filhos agora, por causa dele, adotivos do nosso Pai. Eu participei de um aniversário infantil outro dia, de uma criança recém-chegada em uma família de nossa igreja, e eu fiquei boquiaberto com a alegria da criança. Ela corria, subia, voltava, falava com todo mundo. Em dado momento eu olhei para aquela cena e disse: Senhor, o nosso culto cristão deveria ser assim, cheio de alegria, irmãos, porque até outro dia não tínhamos uma família. E agora temos. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Éramos condenados ao inferno e agora estamos caminhando para o céu. Como então eu vou adorar de maneira indiferente? Como vou cantar aquele que me salvou sem desejá-lo ardentemente no coração? É inadmissível, irmão. Que o Espírito do Senhor produza a alegria da salvação no seu coração outra vez. Mas que isso Ele o faça também através da presença majestosa do nosso Deus. Eis um equilíbrio saudável que precisamos buscar. Louvor alegre e vibrante. Contudo, reverência e temor na presença do nosso Deus. O outro equilíbrio é igualmente saudável, formal e informal. Com o formal, o culto prescrito por Deus, nós precisamos de obediência e paciência. Nem sempre eu estou morrendo de vontade de cultuar, irmãos. Isso lhe choca? Espero que não, porque eu sei que você é igual a mim. Mas ainda assim eu venho. E não é como me disse uma pessoa outro dia: você vai todo domingo que é pastor. Eu falei: não, irmão. Mesmo quando eu tiro férias, eu estou adorando a Deus. Mas nem sempre, de fato, eu quero, eu sinto. Mas eu deixo de cuidar das minhas filhas quando eu não sinto vontade de fazê-lo? Eu deixo de ser fiel à minha esposa só porque estou sentindo que não devo ser?
É assim que você trata as coisas e pessoas importantes da sua vida? Por que você trata o culto assim? Eu não estou perguntando se você quer, se você sente vontade, se você está ardendo de paixão. Com o culto, irmãos, nós tratamos a partir da obediência. Eu cultuo porque está prescrito na palavra de Deus. Eu o faço muitas vezes em obediência. E quantas vezes, não sentindo tanta vontade, o Espírito enche o meu coração de gozo espiritual aqui. E eu sei que isso acontece com você. Ore pelo culto. Tenha paciência e ore constantemente pela reforma dele. Prepare o seu coração para adorar a Deus. Não venha apenas na expectativa de que eu faça um bom sermão ou que os nossos irmãos conduzam um bom louvor. Venha você cultuar também conosco. Mas e o aspecto informal, irmãos? Ele é igualmente importante. A igreja não apenas cultuava no templo. Ela se reunia para adorar nas casas. O que fazemos aqui é a parte mais importante da nossa igreja, irmãos. O maior momento do discipulado cristão é o culto prescrito por Deus. Contudo, ele não é completo. Há elementos da vida cristã que não conseguimos vivenciar aqui. Por isso, precisamos de encontros informais e regulares ao longo das casas. E eu sei por que às vezes você resiste. Eu sei por que você prefere o culto aos encontros de pequeno grupo. Aqui ninguém te expõe. Aqui ninguém te confronta, a não ser o pastor, fazendo com todo mundo. Aqui você não é obrigado a se despir. As pessoas não vão te ver de perto, nem você vai conhecê-las de tão perto. É mais fácil entrar, cultuar e sair. Sua vida cristã está incompleta. Sua família é fácil? Você nunca teve problema familiar? Seus filhos sempre obedecem? Por que a família de Deus você trata diferente? Invista tempo na adoração informal com o seu pequeno grupo. E cresça em discipulado com ele também. Por fim, irmãos, a última evidência que Lucas registra acerca da igreja que nasceu em Atos é a evangelização. Ela não era uma igreja bairrista, fechada em um gueto. Ela não tinha portas fechadas para as pessoas de fora. Ela não estava tão satisfeita com o estudo, comunhão e adoração ao ponto de se esquecer do mundo. O Espírito de Deus é missionário. E quando fez nascer aquela igreja, de cara, desde o início, ele também a fez ser missionária. Rapidamente eu queria destacar ou fazer 3 observações sobre a evangelização da igreja dos nossos irmãos de Jerusalém. A primeira e a mais importante delas: não esqueça da ação soberana de Deus na evangelização. Ao final do nosso texto, verso 27, ou 47, perdão, Lucas não nos diz que os irmãos enchiam a igreja à força. É o que está escrito aí na sua Bíblia. O que ele nos diz é: e o Senhor, irmãos, lhes acrescentava. Deus é soberano na evangelização também.
Como acontecia? Vamos ver nos próximos capítulos. Pregação dos apóstolos, pregação dos cristãos. Aqui, o que me parece ser o destaque de Lucas é o testemunho da beleza da igreja. O verso 47 nos diz que os nossos irmãos estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Aquela era uma igreja bonita. E o próprio Jesus a indicava. Outra observação sobre a evangelização dos nossos irmãos. Jesus fazia duas coisas ao mesmo tempo aqui. Verso 47 outra vez. Primeiro ele lhes acrescentava, mas isso ele fazia com os que iam sendo salvos. Dr. John Stott faz um comentário muito interessante sobre o assunto. Jesus não acrescentava as pessoas à igreja sem salvá-las. Entre parênteses, no começo não havia cristãos nominais. Nem as salvava sem acrescentá-las à igreja. Entre parênteses, outra vez, também não havia cristãos solitários. Salvação e igreja andavam de mãos dadas. E ainda andam. Por fim, perceba outra vez o tempo verbal e o advérbio empregados por Lucas. O Senhor lhes acrescentava e o fazia diariamente. O que indica, irmãos, que a igreja de Atos não tinha campanha evangelística. Não tinha dia ou data para a evangelização. O estudo era regular, a comunhão era regular, a adoração era regular, a evangelização também. Ela era o desdobramento natural e sobrenatural dos outros exercícios espirituais. Antes de falar da nossa evangelização, me permita um comentário. Crescimento não é pecado. Eu digo crescimento de igreja. Contudo, como observa o doutor Augustus, o crescimento da igreja de Atos não se deu em apenas um lugar. Não foi para cima. Quando os irmãos estavam muito satisfeitos com a igreja de Jerusalém e com os milhares, Deus os empurrou e os dispersou ao longo do império, a fim de que a igreja crescesse horizontalmente e cumprisse a sua missão de alcançar os confins da terra. Não temos a pretensão de sermos uma grande e numerosa igreja aqui. Queremos apenas cumprir a missão. Pouco me importa se as pessoas vão nos avaliar como fazem com outras igrejas ou com empresas. Ali vai um pastor de sucesso. Ali está uma igreja de sucesso porque tem um mega templo. Eu só quero cumprir a missão, irmãos. No Cariri, Serra Branca, São João, no litoral norte, em Mamanguape, em Joinville, sul do país, e no próximo ano em Guiné-Bissau, na África.
Pouco me importa se seremos ou não tão numerosos que chamaremos a atenção do mundo. Eu quero ser visto por Deus, ao final da minha carreira cristã, como servo bom e fiel, somente. Mas como cumprimos esta missão de evangelização global, a começar por nossa cidade? A coisa mais importante sobre a evangelização, irmãos, que percebo aqui, é dependência e humildade. Vez por outra me encontro com pastores que falam de suas igrejas cheios de autossuficiência, cheios de si. Eu até deixei de frequentar algumas reuniões. Eu chegava e os irmãos me perguntavam: Renan, quantos membros você tem na sua igreja? O cara não quer saber se eu tenho esposa, filhos, não quer saber se eu sou pastor de verdade. Não, ele quer saber do número de fiéis. Eles dizem: nós fizemos, nós trabalhamos, nós construímos, nós crescemos, nós, irmãos. A igreja de Atos não batia no peito e dizia nós. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós não somos bons o bastante para isso, irmãos. Nós não temos dinheiro suficiente para o empreendimento missionário. Nós não temos a tecnologia do mundo todo e nem a queremos. Nós vamos cumprir a missão no poder do Espírito. E ao final dela, não olharemos uns para os outros, olharemos para Ele. Toda honra e glória serão dadas ao Cordeiro de Deus. Segunda coisa importante sobre evangelização, ao menos na nossa igreja, porque estamos olhando para a Bíblia, não queremos apenas conversões individuais. Missão aqui significa plantação de igrejas. É o que encontramos em Atos. É o que Paulo fez. É o que os missionários fazem ao longo de séculos. Tiago e Anusca não foram a Joinville apenas para pregar. Eles foram a Joinville para plantar uma igreja. Levi e Bruna não vão à África como enfermeiro e pedagoga para cuidar e ensinar apenas. São ações importantes. Mas eles estarão ali, irmãos, como embaixadores de Cristo, para pregar o Evangelho e plantar uma igreja. Porque Deus não salva sem acrescentar a igreja. E aqueles a quem Ele salva, Ele enxerta na família celestial do Pai. É o que nós queremos. Agora, aqui ou lá, podemos tomar parte nesta missão somente se assumirmos um compromisso com uma vida missional, com um estilo de vida. Outra vez, a igreja não tinha data, não tinha dia para evangelizar. Ela só evangelizava. Ela vivia de maneira tão bonita que chamava a atenção de Jerusalém. É o que eu espero para a sua família no prédio onde você vive. Que as pessoas olhem para você e se peguem assustadas, se perguntando o que é que eles têm. É o que eu espero para você no seu trabalho. Que você não siga o curso deste mundo maligno. Que como um cristão, você viva de maneira ética, reta, para a glória de Deus.
e que as pessoas olhem e se assustem com isso. Meu irmão, como é que você não quer participar disso? Todo mundo quer dinheiro. Oh, meu querido, muito obrigado. Deus cuida de mim. Eu disse isso a vocês semanas passadas, eu acho. Em algumas semanas. Eu estou estudando com minha família a vida do missionário John Patton em nosso momento devocional diário. John Patton era médico. E por isso serviu os índios das ilhas do Pacífico do Sul. Com muitas obras como médico. Ele fez muito pelos índios canibais. Por exemplo, ao longo da semana eu descobri que ele cavou poços para os índios. E os índios ficaram maravilhados. Chamavam os poços de a chuva que vem da terra. Nunca tinham visto poços. Mas ele não foi às Ilhas Hébridas para cavar poços, irmãos. Por isso, quando as tribos ficavam maravilhadas, ele partia do poço de água terrena para a água viva e espiritual do Evangelho. Do exemplo, eu me voltei para minhas filhas e lhes disse: Deus nos permite o que permite, a fim de que apontemos para o Evangelho sempre. Vocês, por exemplo, receberam boas notas no bimestre. Eu disse às minhas filhas, não porque são melhores, não porque são maiores, não porque são especiais. Deus lhes permitiu boas notas, a fim de que vocês apontassem para Cristo. Como é que você consegue, Beatriz? Eu sou abençoada por Deus por causa de Cristo Jesus. Vivamos, irmãos, missionalmente, para a glória de Deus. O que estão fazendo com a igreja, irmãos? Eu não me assusto apenas com algumas noivas que passam do limite com a maquiagem. Eu me assusto muito mais com pastores e cristãos que, de tão ávidos por relevância e crescimento, eles desfiguram a noiva do Cordeiro. Os parâmetros de avaliação de uma igreja não são os mesmos de uma empresa. Não é o crescimento, não é a visibilidade, não é a relevância pública e social. É a saúde dela. Saúde espiritual é medida por outras coisas. Quando você olha para a sua igreja, você a enxerga como uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela tem estas evidências. Estudo sério da palavra, compromisso com a adoração que glorifica a Deus, comunhão entre os irmãos, evangelização contínua. Eu acho que temos. Às vezes mais, menos, como é típico de qualquer igreja. Mas eu termino lhe perguntando, qual é a sua parte nesta história? Você não está aqui apenas para aplaudir os poucos que fazem, ou para reclamar do que eles fazem. Você está aqui para assumir a responsabilidade de fazer conosco para a glória de Deus. Comecemos respondendo a esta mensagem nesta tarde. Vamos fazê-lo celebrando a ceia do Senhor. O partir do pão da igreja primitiva. Pastor André, por favor, meu irmão. Faça essa oração pedindo a Deus por este momento em nossas vidas. Oremos, irmãos. Senhor, nós te somos gratos por essa noite.
somos gratos por aquilo que ouvimos na Tua Palavra. E nesta hora, Senhor, estamos diante da mesa do Senhor. Diante, ó Deus, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, derramando o Seu sangue ali, para nos purificar, ó Deus, e nos dar livre acesso ao Senhor. Deus, abençoe esses elementos, Pai, o pão e o vinho, para o nosso sustento espiritual, Senhor. Tu se faz presente aqui, Pai, e em memória do Senhor nós realizamos esse momento. Agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos perdão ao Senhor, misericórdia por aquilo que temos feito, que tem te afrontado, ó Deus, que tem, ó Deus, ido ao contrário da Tua palavra. Nos perdoe, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E ao participarmos desta mesa, Senhor, venhamos participar debaixo da Tua graça. Amém. No nome do Teu Filho Jesus. É assim que oramos, Pai bendito, gratos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. O texto sagrado nos diz que Jesus tomou um pão. Na noite em que foi traído, o partiu e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que será partido por vocês. É pela graça, irmãos, mas não foi de graça. A comunhão que temos hoje com Deus, a tranquilidade que repousa sobre o seu coração, a ausência de culpa e medo do Senhor, foram comprados, conquistados por aquele que foi moído no seu lugar na cruz do Calvário. Participemos deste pão, adorando o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. De igual modo, o Senhor tomou um cálice com vinho e antes de passar de mão em mão, Ele disse aos discípulos: eis o cálice da nova aliança, eterna aliança que tenho com vocês. Comam deste pão e bebam deste vinho, anunciando a minha morte até que eu venha. Como a ceia não é apenas entre você e Deus, mas é também entre irmãos e com amigos. Troque aí o cálice com a pessoa que está ao seu lado, mas se lembre não apenas dela, lembre-se dos outros irmãos com quem você adora. Comprometa-se com a comunhão dos santos, com o cuidado mútuo, com o pastoreio, com a oração uns pelos outros. Participemos deste cálice da comunhão em adoração ao Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Faça a sua oração de confissão, de gratidão, de contrição, de adoração. Ore ao Senhor. Derrame-se diante dEle nesta tarde, por tudo que Ele fez por você em Cristo, pelas centenas de milhares de bênçãos que repousam sobre você e sua família por causa de Cristo. Ore por sua igreja. Enche-nos, ó Senhor, do Teu Espírito. Expulsa do nosso meio orgulho, divisão, soberba, altivez de espírito, negligência com a Tua missão e com o próximo. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Nos dá amor e compromisso com a Tua palavra. Nos dá desejos por conhecer e comungar uns com os outros. Aviva-nos no nosso momento de adoração a Ti e leva-nos às nações para a glória do Teu nome. Deus de graça e amor, vamos cantar. Deus
Se inimigo foi, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque estamos à tua mesa. Não estamos mais presos, nem à deriva. Nós temos uma família, nós temos um Pai com quem vamos morar para sempre na glória eterna. Senhor, nos dá gozo espiritual por esta notícia. As circunstâncias talvez não mudem amanhã, nem precisam mudar. O nosso coração, contudo, carece da transformação do Teu Evangelho. Faz isso, Senhor. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Todos nós dizemos em uma só voz: Amém.